Boa tarde, galera. Aqui quem está falando novamente é o professor Marcelo Rocha em mais um capítulozinho de física. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto interessante que é a nossa calorimetria. E eu dividi essa continuação em dois capítulos. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre a influência da pressão nas temperaturas de mudança de estado. Vamos aprofundar também um pouquinho o conceito de evaporação e vamos falar rapidamente sobre umidade relativa. Num outro capítulo, a gente vai falar sobre os processos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação. E aqui, galera, nesse primeiro capítulo, eu fiz um resumo bem rapidinho de diagrama de fase, porque vocês vão ver isso mais aprofundadamente lá em química, tá? Então, para que serve um diagrama de fase, galera? É muito simples. Ele é bem didático, ele é bem informativo, né? Então, ele serve para nos dizer em que estado físico se encontra determinada substância quando ela estiver submetida a tal pressão e a tal temperatura. Então você sabe que a determinado conjunto de valores, pressão, temperatura, uma substância pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. E essa informação visual é muito mais facilmente passada para a gente através de um diagrama de fases. E para ilustrar isso eu coloquei dois, o do CO2 e da água, para vocês notarem semelhanças e diferenças. Vamos às semelhanças. Notem que em ambos você tem eixo vertical pressão, eixo horizontal temperatura. Em ambos você tem três curvas denominadas 1, 2 e 3. Belezinha? Você tem do lado esquerdo sólido, entre as curvas 1 e 2 líquido e depois da curva 2 gasoso. Isso a nível de semelhança. Vamos continuar. A curva 1, que separa o estado sólido do líquido, é chamada de curva de fusão. A curva 2, que separa líquido de gasoso, curva de vaporização. E a curva 3, que separa sólido de gasoso, é a nossa curva de sublimação. Ambos têm essas características. Mas, professor, estou notando um detalhe interessante na curva 1. A curva 1 do CO2, ela tem uma inclinação para a direita. A curva 1 da água tem uma inclinação para a esquerda. Isso tem alguma consequência para a gente? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho. Não é à toa que essa diferença aparece justamente na curva de fusão. A gente vai ver que nem todas as substâncias seguem a mesma regra quando a gente for falar de temperatura de fusão e de pressão. Por exemplo, no gráfico esquerdo, que é o do CO2, que está inclinado para a direita, isso quer dizer, na prática, o seguinte: se você aumentar a pressão externa, aumenta a temperatura de fusão. Já para a água, o contrário. Se você aumenta a pressão externa, você diminui a temperatura de fusão. Então, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Outra coisinha interessante que nós temos nesses dois gráficos é esse ponto T. Esse ponto T é conhecido como ponto triplo ou ponto tríplice. O que seria esse ponto triplo ou tríplice? É um conjunto de valores, pressão e temperatura, na qual a substância coexistiria nos três estados. Então, por exemplo, se você tiver CO2 a menos 56,6 graus Celsius e a uma pressão de 5 atm, você pode ter dentro de um recipiente CO2 sólido, que nós chamamos de gelo seco, você tem CO2 líquido e CO2 gasoso coexistindo para esses valores de pressão e temperatura. Já para a água muda, já que o ponto triplo é característica daquela substância específica. Então, a água tem ponto triplo? Com certeza, mas para outro conjunto de valores. No caso da água, a temperatura é de 0,01 graus Celsius e a pressão de 4,58 mmHg. Então, quando a água estiver submetida a esses conjuntos de temperatura e pressão, você consegue ter dentro de um recipiente água no estado líquido, gelo flutuando e vapor de água ocupando o restante do recipiente. Beleza até aí, gente? Então, você tem essas curvinhas, curva de fusão, curva de vaporização e curva de sublimação. E você tem também o ponto triplo. É isso que está sendo explicado aqui a nível teórico. Beleza até aí? Agora vamos falar sobre a influência da pressão na temperatura de ebulição. Galera, todo mundo aqui sabe que a temperatura de ebulição da água, ou a temperatura de fervura, é 100 graus Celsius, mas é 100 graus Celsius a 1 atm. A gente verifica experimentalmente que esse valor de temperatura muda dependendo da pressão atmosférica local. Por exemplo, se você estiver no alto do Everest,
pelo fato da pressão lá ser muito menor do que 1 atm, a temperatura de ebulição da água beira aí os 71 graus Celsius, bem inferior a 100 graus Celsius. Então, a 71 graus Celsius, é claro que a água vai ferver, mas ela vai ferver mais rapidamente no alto do Everest. Não entendi, professor. Claro, é muito mais rápido você levar água a 71 do que você levar água a 100 graus Celsius, a nível do mar. Então, no alto do Everest, como a água ferve a 71 graus Celsius, você chega mais rapidamente nessa temperatura. Porém, quando você chega nessa temperatura, fica difícil de você cozinhar os alimentos, porque eles demoram mais para cozinhar. Uma coisa é você ferver os alimentos a 100 graus Celsius, tem um tempo de cozimento. Outra coisa é você tentar fervê-los a 71 graus Celsius. Beleza? Da mesma maneira que uma redução de pressão provoca uma redução na temperatura de ebulição, um aumento na pressão provoca um aumento na temperatura de ebulição. E para nós nos aproveitarmos disso é que foi criada no século XVII, por Dennis Papin, a panela de pressão. Dentro de uma panela de pressão, pela presença de vapores, a pressão chega a quase 2 atm. E a 2 atm a água não ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a 120 graus Celsius. Isso faz com que os alimentos cozinhem mais rapidamente. Beleza, galera? Então a regra geral da ebulição é: aumentamos a pressão externa, aumentamos a temperatura de ebulição. Diminuímos a pressão externa, diminuímos a temperatura de ebulição. E aí você perguntaria: mas professor, para a fusão, que é a nossa segunda mudança de estado, a regra é a mesma? Em geral, sim. Para a maioria das substâncias, um aumento na pressão externa provoca um aumento na temperatura de fusão, uma redução na pressão externa, uma redução na temperatura de fusão. Porém, nós temos algumas exceções à regra. E a principal delas, aquela que mais cai em prova, é justamente a água. E, falando sem água, a gente vai ter que falar especificamente do gelo, já que a gente está falando de fusão. Como o gelo é uma exceção, um aumento na pressão vai provocar uma redução na temperatura de fusão. Então, galera, como aplicação muito importante dessa historinha, existe o fenômeno conhecido como regelo ou efeito Tyndall. O que é isso? É você aumentar a pressão sobre o gelo e ele começar a derreter, já que reduz-se a temperatura de fusão dele, e normalmente ele estará num ambiente cuja temperatura é maior do que essa nova temperatura de fusão. Então, quando você aumenta a pressão sobre o gelo, perdão, a temperatura de fusão dele deixa de ser zero. A temperatura de fusão dele cai, por exemplo, para menos 3 graus Celsius. E aí o ambiente que ele se encontra está menos 1, mais quente, ele vai começar a derreter. Então, todo acréscimo de pressão sobre o gelo vai provocar uma redução na temperatura de fusão e ele naturalmente vai derreter. Você nota isso constantemente, né? Por exemplo, quando você vai numa pista de patinação, você coloca os patins e fica sobre o gelo. Você nota, com o passar do tempo, que uma pocinha de água começa a se formar. Se você sair daquele lugar, aquela água volta a se solidificar. Isso acontece em casa, quando você vai tirando cubinhos de gelo, né, de dentro de um copo, até que você tem uma pedrinha de gelo que vem grudada com a outra. Isso é o que nós chamamos de regelo ou efeito Tyndall. Então, aqueles cubinhos pressionando aquele que está lá embaixo fazem com que ele derreta e se produz água. À medida que você vai tirando os cubinhos, reduzindo a pressão, a água solidifica e faz com que grude um cubinho e o seu sucessor. Não é? Então você tem inúmeros exemplos disso na natureza, inclusive essa é uma das principais causas de avalanche. O excesso de gelo provoca um aumento de pressão na base da montanha, que também é gelo, essa base derrete e produz naturalmente uma avalanche. Beleza até aí, gente? Então não esqueçam que a regra geral da fusão é a mesma regra geral da ebulição. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Porém, na fusão nós temos exceções. Água, ferro, antimônio e bismuto. Mas a principal, claro, é a nossa água, né? Que sempre cai em vestibular. Belezinha, galera? Bom, aqui tem mais uns detalhes interessantes, né? Que é a nossa pressão máxima de vapor. O
que é isso, galera? Tá aí, ó, é a maior pressão que um vapor pode exercer numa dada temperatura. Não entendi, professor, o que seria isso? Vamos lá. Vamos supor que você bote dentro de um recipiente fechado uma certa quantidade de líquido bem volátil, ou seja, que mude de estado, que evapore rapidamente. Exemplo, o éter. Vamos imaginar que você pega um recipiente fechado e bote ali dentro uma certa quantidade de éter. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a evaporar, já que nós vimos em outra aula que a evaporação acontece a qualquer temperatura. Evaporar significa moléculas saltarem do líquido para o ambiente. Então as moléculas vão começar naturalmente a saltar. Porém, essas mesmas moléculas que saltam e ficam no ambiente, elas não ficam paradas. Elas se movimentam a velocidades altíssimas e uma ou outra colide novamente contra a superfície do líquido e retorna para o estado líquido. Então, dentro daquele recipiente, você vai ter duas taxas. Uma taxa de evaporação e uma taxa de condensação, que com o passar do tempo se igualam. Então você vai ter num futuro uma situação de equilíbrio dinâmico, onde a taxa de evaporação se iguala à taxa de condensação. Exemplo, estão saltando 1 milhão de moléculas por segundo para o ambiente, estão retornando 1 milhão de moléculas para o líquido. Como essas taxas são iguais, o nível do líquido se estabiliza. Como assim se estabiliza, professor? Porque no início, como a taxa de evaporação era maior que a taxa de condensação, o nível do líquido foi diminuindo. Óbvio, ele está passando para outro estado. Então o nível do líquido tem que diminuir, mas vai chegar um momento em que ele vai parar. Quando ele parar, significa que esse equilíbrio dinâmico que eu falei se estabeleceu. E esse vapor aqui em cima, em presença do seu próprio líquido, exerce uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão máxima de vapor. Professor, por que máxima? Porque até então ela vinha aumentando, não é? A quantidade de vapor vinha aumentando, porque a taxa de evaporação era maior que a taxa de condensação, até que estabilizou. Se estabilizou, atingiu o seu valor máximo. Por isso que a pressão exercida por aquele vapor é chamada de pressão máxima de vapor. Belezinha? Embaixo ele vem e fala sobre o nosso ponto crítico. Galera, esse ponto crítico não foi representado nos diagramas de fase, mas normalmente ele é representado. O que seria o ponto crítico? Seria um conjunto também de pressão e temperatura, em que a partir daquele valor de temperatura, uma substância gasosa não poderia mais retornar para o estado líquido. Não entendi, professor. Vamos lá, galera. Normalmente, quando você pega uma substância gasosa e a comprime, ou seja, aumenta a pressão sobre ela, ela retorna para o estado líquido. Mas a gente nota, e isso é para cada substância, que a partir de certo valor de temperatura e pressão, a gente não mais consegue isso. Quando você tenta comprimi-la a temperatura constante, ou seja, sem variar a temperatura, isotermicamente, aquela substância gasosa não mais retorna para o estado líquido, já que sua temperatura está muito elevada. O grau de agitação das suas moléculas está muito intenso, elas estão muito separadas, o grau de liberdade delas é máximo, elas não querem se unir de jeito nenhum, então elas não retornam para o estado líquido. Quando isso acontece, quando você ultrapassou esse ponto crítico, a gente chama essa substância gasosa de gás. Se estiver abaixo do ponto crítico, vapor. Por isso que você tem vapor de CO2 e gás CO2. Por isso que você tem vapor de água e gás de água. Beleza até aí, gente? Ótimo. Embaixo, mais uma curiosidadezinha, que é o conceito de umidade relativa, que todos nós ouvimos falar, né? Em documentários, em revistas, em jornais. A umidade relativa, galera, nada mais é do que uma razão, ou seja, uma divisão entre a quantidade de água que existe no ambiente e a máxima quantidade que poderia existir. Não entendi, professor. Exemplo, você está num determinado ambiente. Você sabe que no estado gasoso você tem aqui diluído vapor de água. E esse vapor de água, ele exerce uma pressão. Tudo bem até aí? Bom, aí é que entra o conceito de umidade. É a razão entre a pressão exercida por esse vapor e a máxima pressão que ele poderia exercer. Como assim, professor, a máxima pressão que ele poderia exercer? Bom, isso depende da temperatura. A cada temperatura, galera, existe uma quantidade máxima de água que eu posso ter diluído no ambiente. Ué, professor, calma aí. Digamos que o ambiente esteja a 30 graus Celsius. Existe uma quantidade máxima de vapor de água que eu consigo ter aqui nesse ambiente no estado gasoso? Sim. E se eu tentar ultrapassar esse limite?
há uma condensação, ou seja, parte do vapor de água que iria exceder aquela quantidade máxima se condensa. Por isso que existe essa razão, ou seja, a razão entre a quantidade que existe e o máximo que poderia existir, a pressão que existe e a máxima pressão que poderia existir nesse ambiente. Essa razão é chamada de umidade relativa. Professor, e quando tem no ambiente o máximo que poderia ter? A gente diz que aquele ambiente está saturado. É quando você tem uma quantidade de vapor de água que está exercendo uma pressão igual à máxima que poderíamos ter naquele ambiente, aquela temperatura. Belezinha, galera? Bom, aqui embaixo ele vai falar um pouquinho sobre uma fórmula que é conhecida como lei empírica de Dalton. O que essa lei empírica tem que nos dizer, galera? Claro que você não precisa decorar, o importante é mais a gente discutir filosoficamente. Ela vai dizer quais são os principais fatores que influenciam na velocidade, na taxa de evaporação. Lembra que a gente já falou sobre evaporação? Evaporação é aquela passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso de um modo um tanto quanto lento. Mas essa velocidade a gente pode regular, porque ela depende de alguns fatores. E ele vem dizendo quais são esses fatores. Primeiro, depende da natureza do líquido. Tem líquidos que evaporam com facilidade, como álcool, como éter, não é verdade? Esses líquidos são voláteis. Agora nós temos os líquidos fixos. São aqueles líquidos que têm uma certa dificuldade em evaporar. Os óleos lubrificantes, né? A própria água também, ela é um pouco fixa. Então, esses líquidos que têm uma grande dificuldade em evaporar, mas evaporam, nós chamamos de líquidos fixos. Então, esse K que aparece na fórmula é justamente por conta disso. Bom, tem o A também, que representa a área da superfície livre do líquido. Quanto maior a área exposta para o ambiente, maior a velocidade de evaporação. Uma coisa é você colocar 1 litro de água num copo grande. Outra coisa é você colocar 1 litro de água numa bacia. Com certeza, como a área é maior, aquele líquido irá evaporar mais rapidamente. Inclusive, não é à toa que mamãe, quando vai estender a roupa, não é verdade? Ela justamente abre toda a roupinha e coloca no varal, porque ela aumenta a área da superfície exposta e o líquido que está nas tramas daquele tecido evapora mais rapidamente. Essa velocidade de evaporação, galera, também depende da temperatura, e a gente já comentou isso numa outra aula. A evaporação acontece a qualquer temperatura, quer seja a 20 graus, quer seja a 80, mas a 80 graus a velocidade de evaporação é maior. E depende também da pressão externa. Quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil é para as moléculas saltarem para o ambiente, né? Porque uma pressão externa muito grande significa um acúmulo de moléculas muito grande na superfície do líquido, dificultando a saída de novas moléculas. Então, quanto maior a pressão externa, menor a taxa de evaporação, beleza? E aí no finalzinho ele fala sobre o frio por evaporação. Ele quer dizer que toda vez que um líquido evapora, né, toda vez que moléculas saltam para o ambiente, as moléculas que ficam representam um líquido mais frio. Por quê? Porque normalmente aquelas moléculas que saltam para o ambiente são as mais energéticas, né? Saltam da superfície para o ambiente. As que ficam são as menos energéticas. Menos energéticas, menor grau de agitação. Menor grau de agitação significa menor temperatura. Isso a gente nota, por exemplo, quando sai molhado do banheiro, né, e demora para se enxugar, rapidamente você começa a sentir frio. Por quê? Porque as moléculas que evaporam retiram energia de onde? Do seu corpo, não é? É por isso, por exemplo, que quando você está suado, não é verdade? E esse suor começa a evaporar, você consegue sentir aquela sensação de frescor, né? De que está resfriando, justamente porque o teu suor está evaporando. E aí é interessante você notar que tem certos animais que, para regular esse mecanismo de transpiração, se utilizam de artifícios um tanto quanto engenhosos. Por exemplo, as glândulas sudoríparas dos cães são nas patas. Por isso que ele tem a todo momento, quando ele está cansado, a língua para o lado de fora, porque é por ali que ele consegue regular esse mecanismo de evapotranspiração para refrigerar o seu corpo. Nós temos o corpo todo para suar, ele só tem glândulas sudoríparas aonde? Nas patas. Belezinha até aí, galera? Ótimo. Dito isto, já finalizamos esse primeiro capítulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os processos de transmissão de calor. Galera,
Já falamos que o calor é uma energia que flui de uma região mais quente por uma região mais fria espontaneamente. Só não falamos como isso se dá, de quantas maneiras o calor pode fluir de uma região para outra. E isso se dá de 3 maneiras: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa condução térmica, beleza? Bom, antes de falar em fluxo de calor, que eu já vou falar rapidinho sobre essa fórmula que está aí, que é a lei de Fourier, vamos tentar entender o que é a nossa condução térmica. Está aí. É um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga por meio da agitação molecular. Não entendi, professor? Dá um exemplo. Imagina uma barra metálica, galera. Comecei a aquecer a extremidade de uma barra metálica. As moléculas começam a se agitar. Como elas estão interligadas às suas vizinhas eletromagneticamente, as vizinhas também começam a se movimentar, que move as vizinhas, que move as vizinhas, que move as vizinhas. Daqui a pouco esse grau de agitação chega na outra extremidade. Então esse grau de agitação se propagando é o calor sendo transmitido. Energia térmica de agitação molecular. Então, nesse processo chamado condução térmica, você precisa das moléculas do meio, porque elas que vão transferindo, passando para as vizinhas essa agitação até chegar na outra extremidade, aquecendo todo o corpo. Então, se esse processo depende das partículas do meio, não pode acontecer no vácuo, não é? Só pode acontecer em meios sólidos, em meios líquidos e em meios gasosos. Então, a condução ela exige a presença de um meio material, beleza? E dependendo do tempo que esse calor demore para ir de uma extremidade à outra, você pode dividir os materiais em bons condutores de calor e maus condutores de calor. Em geral, os metais são bons condutores de calor, ou seja, o tempo é curto para o calor ir de um ponto a outro desse metal. Já os maus condutores, também chamado de isolantes térmicos, demoram um pouquinho mais para transmitir o calor. E aí você tem vários exemplos, né? Você tem borracha, você tem madeira, você tem vidro, você tem plástico, você tem o gelo, que é um bom isolante térmico também, você tem a lã, você tem os gases em geral, inclusive o ar atmosférico, não é? Então, se você chegar numa pizzaria que tem um forno a lenha, você pode colocar sua mão no ar ali, tranquilamente, que você aguenta uns 5, 6 segundos. Mas você não consegue fazer a mesma coisa tocando numa parte metálica. Então você vê que o ar conduz calor, mas muito lentamente. Você pode, por exemplo, segurar carvão em brasa na sua mão. Claro que não por muito tempo, mas você consegue aguentar 5, 6 segundos, porque a madeira demora para transmitir o calor. Você não conseguiria isso com uma peça metálica, belezinha? E aí nós temos a nossa lei de Fourier, que em geral, tudo bem, galera? Não é que é sempre assim, temos outras situações, mas em geral essa lei de Fourier ela é aplicada a uma parede. O que ela fala basicamente? Que o fluxo de calor, que é essa letra φ que você está vendo aí, esse fluxo de calor ele depende de algumas variáveis. Vamos lá para eu te dar um exemplo. Digamos que você esteja no seu quarto e o teu quarto está com o ar-condicionado ligado, a temperatura lá está 18 graus Celsius, mas do lado de fora está 40 graus Celsius. Ora, se lá fora está quente e aqui dentro está frio, vai existir um fluxo de calor de lá de fora para cá para dentro. Ou seja, do mais quente para o mais frio. Fluxo de calor nada mais é do que a razão entre quantidade de calor e tempo. Está aí na nossa apostilinha. Então é a quantidade de calor que vai fluir através dessa parede por segundo. Pode ser em joule por segundo, que é o watts, pode ser em calorias por segundo. Então, se eu te digo que o fluxo de calor através da tua parede é de 120 calorias por segundo, significa que a cada segundo atravessa essa parede 120 calorias. É isso que é fluxo de calor. O que a lei de Fourier está dizendo para a gente é que esse fluxo de calor depende de algumas variáveis que são bem óbvias. Primeiro, que depende desse K que você está vendo aí, que é o coeficiente de condutibilidade térmica. O que isso quer dizer? Tem materiais que conduzem bem o calor, tem materiais que são isolantes, então vai depender do material de que é feita a sua parede, não é? Tem parede que é de alvenaria, tem parede que é de madeira, tem parede que é metálica, então a natureza do material vai influenciar no fluxo de calor. Mas somente isso? Não, a área da sua parede também. Uma coisa é você ter uma parede de área pequena, o fluxo vai ser menor, quantidade de calor que vai entrar no teu quarto por segundo é menor. Se a área for maior, claro que o fluxo vai ser maior.
depende também da diferença de temperatura. Uma coisa dentro do teu quarto está 18, lá fora está 40, você vai ter um fluxo. Outra coisa, teu quarto está 18, lá fora está 100 graus Celsius. Claro que o desnível térmico vai produzir um fluxo de calor muito maior. E depende inversamente, porque até então agora foi tudo diretamente, depende inversamente da espessura da parede. Ou seja, quanto menor a espessura da parede, maior o fluxo de calor. Quanto maior a espessura da parede, menor o fluxo de calor através dessa parede. E aí, uma figura representativa do que eu falei para vocês. Beleza, galera? Agora vem a nossa convecção térmica. A convecção térmica já é um pouquinho diferente. Ela se baseia na movimentação de massas fluídas em virtude da diferença entre suas densidades. O exemplo típico, né, é o nosso ar-condicionado. Então, o ar-condicionado vai pegar aquela massa de ar que está à frente dele, vai resfriar. Essa massa mais fria é mais densa que uma massa quente. Mais densa, galera, entendam entre aspas, tá? Mais pesada, vamos dizer assim, não é. O termo correto é mais densa. Mas para você entender mais ou menos o que acontece, bota na tua cabecinha aí que ela é um pouquinho mais pesadinha. Então, essa massa de ar fria desce. Como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a massa de ar um pouco mais quente que estava abaixo sobe para tomar o lugar dessa massa de ar fria. Claro que ao subir, toma contato com essa massa fria que está descendo e assim ela vai trocando calor. Então essa massa de ar quente sobe, é resfriada, ela desce, outra toma o lugar dela, é resfriada, desce, outra toma o lugar dela. Essas correntes de sobe e desce, onde essas massas de ar se interpenetram e trocam calor, nós chamamos na física de correntes de convecção. E nós temos várias aplicações no dia a dia de movimentação de massas de ar, não é? Por exemplo, quando você tem na tua casa uma chaminé, você tem que ter uma chaminé se você tiver, por exemplo, uma lareira, né? Porque aquela lareira ela vai aquecer o ar no entorno. Esse ar mais quente vai subir, fumaça também tem que subir. Então você tem que proporcionar um caminho seguro. Então massas de ar quente, elas são mais leves, elas tendem a subir, como por exemplo os gases poluentes dos automóveis, os gases poluentes de grandes indústrias, não é? Como são mais aquecidos, eles tendem a subir e se diluir nas altas camadas da atmosfera. Beleza até aí, galera? Isso vale, por exemplo, para um aquecedor, né? Isso vale para refrigeradores, como o congelador de uma geladeira, como um ar-condicionado. É por isso que os refrigeradores têm que ser colocados na parte de cima. É por isso que os aquecedores, né? Como, por exemplo, quando você vai para o sul, onde é frio, você tem aquecedor dentro de casa, ou quando você vai para uma sauna, os aquecedores têm que ser na parte de baixo, porque eles vão aquecer a massa de ar. A massa de ar mais leve sobe, e à medida que sobe, outra desce, e assim eles vão trocando o calor. Belezinha até aí, gente? Foi? Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa irradiação térmica. Galera, já falei de condução e já falei de convecção. Notem que tanto na convecção quanto na condução eu preciso de um meio material para que o calor seja transmitido. Na condução, sólidos, líquidos e gases. Na convecção, como há movimentação de massas, não pode ocorrer nos sólidos. Só ocorre em líquidos e gases. Não pode ocorrer em sólidos e nem no vácuo, já que necessita de partículas. Então, como nós justificaríamos como o calor proveniente do Sol chega ao nosso planeta, já que entre o Sol e o planeta existe o vácuo, ou seja, a ausência completa de moléculas para transmitir o calor. É aí que entra o nosso terceiro processo, chamado irradiação térmica. Esse terceiro processo se baseia na seguinte informação, galera. Todo e qualquer corpo, a qualquer temperatura, emite ondas eletromagnéticas das mais variadas frequências. Uma mesa emite, você emite, o planeta emite, o Sol emite, tudo emite ondas eletromagnéticas nas mais variadas frequências. Cada uma dessas frequências nós chamamos de radiações. Não é irradiação. Radiação é cada uma das frequências que você, por exemplo, emite. Agora, o processo de emissão é que nós chamamos de irradiação térmica. Então, todo e qualquer corpo emite radiações. Aí você fala, professor, mas todos os corpos emitem as mesmas radiações e na mesma quantidade? Não, isso depende da temperatura.
Corpos que têm grandes temperaturas, como por exemplo o Sol, emite muito e mais variadamente. Corpos a pequena temperatura, como o nosso, por exemplo, ou dos objetos que nos cercam, emitem pouco e a baixas frequências. E quando eu falo baixas frequências, isso traz uma consequência. Se são baixas frequências, você não vai ver. Então nós emitimos preferencialmente radiações infravermelhas. Você, uma mesa, uma cadeira, um sofá, uma geladeira, tudo ao nosso redor emite, por estar a baixa temperatura, radiações de baixas frequências, normalmente na faixa do infravermelho, que é uma faixa invisível aos olhos humanos. E o Sol, professor, ele emite infravermelho? Também. Ele emite diversas outras radiações e emite também o infravermelho. Beleza até aí, galera? É justamente esse infravermelho proveniente do Sol que, quando é absorvido pela gente, provoca a sensação de calor, você começa a suar. As demais radiações que ele emite, não, mas essa especificamente é aquela que aquece os corpos. Então tá aí, ó, é a transmissão de energia térmica devido às ondas eletromagnéticas denominadas raios infravermelhos. Por isso que em alguns livros essas radiações infravermelhas são chamadas de ondas de calor, porque de todas as radiações que chegam ao nosso corpo, a única que, quando absorvida, se transforma em calor e faz você suar, são as infravermelhas. Então, radiações infravermelhas é sinônimo de ondas de calor. E aí vem uma série de teoria que eu vou falar muito rapidamente, porque isso daí não cai muito em prova, mas é bom que a gente tenha uma noção. Bom, todo corpo tem 3 características importantes, galera, que é a absorvidade, refletividade e transmissividade. E claro que isso depende também da cor. Então nós já comentamos em sala, ou você já ouviu falar, que corpos mais claros refletem muito e absorvem pouco. Corpos mais escuros, o contrário, absorvem muito e refletem pouco. É isso que tem a ver com absorvidade, refletividade e transmissividade, porque às vezes aquela radiação atravessa aquele corpo, não é absorvido nem refletido. Professor, mas quando um corpo absorve aquela radiação, o que ele faz com ela? Ele reemite. Então, eu acabei de falar ainda há pouco que todo corpo emite radiações, mas para ele emitir, ele tem que previamente absorver. Refletir não, nunca chegou a ser dele. Se eu refletir uma radiação, ela nunca chegou a ser minha. Agora, se eu emito, é porque previamente eu absorvi. Então, corpos escuros, eles absorvem bastante, já corpos claros não absorvem tanto. Mas, professor, se um corpo escuro, ele absorve tanto, por que a temperatura dele não aumenta indefinidamente? Bom, quem respondeu essa pergunta foi nosso querido Kirchhoff, que você vai ouvir falar em eletricidade, que afirmou, justamente por conta dessa pergunta, que todo bom absorvedor tem que ser um bom emissor, senão nunca a temperatura dele seria estável, seria constante. Então, se eu sou escuro e absorvo muito, eu tenho que emitir muito, senão eu nunca vou entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, quando você leva uma xícara de café e uma xícara de leite ao micro-ondas, adivinha quem vai aquecer mais rapidamente? O café. Ao mesmo tempo, se você tira do micro-ondas e coloca sobre a mesa, adivinha quem vai esfriar primeiro? Também o café, porque todo bom absorvedor também é um bom emissor. Não é à toa que a parte traseira da geladeira tem essa cor enegrecida, não é à toa que os radiadores do automóvel têm essa cor um tanto quanto escura, não é verdade? Mas, professor, todos os corpos emitem radiação, certo? Certo. E a quantidade e a qualidade dessa radiação depende do quê? Já falamos, depende da temperatura. E quem justifica isso é essa nossa lei de Stefan Boltzmann, que o poder emissivo de um corpo negro... Professor, o que é um corpo negro? É uma idealização. Seria um corpo que absorveria toda a radiação, 100% da radiação que nele, né, incidisse. Então ele é uma idealização. Mostra-se que o poder emissivo, ou seja, a quantidade de radiação que esse cara emite, que esse corpo negro emite, depende da 4ª potência da temperatura. Ou seja, se você dobrar a temperatura de um corpo negro, ele vai emitir 16 vezes mais, ou seja, 2 elevado a 4. Claro que essa regra não vale para a gente, não vale para qualquer outro corpo escuro. É uma regrinha que vale apenas para o corpo negro. Mas dá para a gente ver uma dependência que vale para a gente, que é a dependência entre a energia radiante que a gente emite e a temperatura em que nós nos encontramos. Belezinha até aí, galera? Bom, e por último a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa
garrafa térmica. Garrafa térmica é um dispositivo, todo mundo já deve ter visto, ou deve ter em casa, né? Que serve para manter a temperatura do líquido em seu interior constante pelo maior tempo possível. E para ela conseguir isso, ela tenta evitar os 3 processos de transmissão de calor. Se você observar uma garrafa térmica em corte, você vai ver que ela tem 2 paredes espelhadas. Não é só aquela que você, ao olhar, vê, aquela é uma delas. Por trás tem uma outra parede espelhada. E detalhe, elas são espelhadas duplamente, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. A outra também, tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. E entre as duas existe vácuo. Para que existe esse vácuo? Para impedir o quê? Condução e convecção. Processo de transmissão de calor por condução e convecção, ou seja, para que o calor de um café quente que você coloca ali dentro não escape para o ambiente através de condução e convecção. Mas aí você falaria, mas professor, tem vácuo. O vácuo não impede a radiação. Daí as paredes serem duplamente espelhadas. Então qualquer radiação que parta do café em direção ao exterior, bate e volta. Qualquer radiação que tente vir de fora, bate e volta. Tranquilo até aí, galera? Tudo beleza? Foi? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Qualquer dúvida é só mencionar. Fiquem com Deus, beijo no coração e fui!